Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo Diário. Como é que vocês estão, pessoal? E aí, se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Perfeito, pessoal. Então, voltemos aqui mais um dia, mais uma vez, no nosso programa diário. É o segundo programa consecutivo transmitido de dentro da nossa cabine telejornalística aqui, com transmissão via satélite móvel. Não deixa de ser, né? Porque tem um satélite aqui, certamente, né? Então, mas beleza, pessoal, é isso. Estamos aqui no celular, ao vivo, mais uma vez, né? Pra gente falar de coisas importantes aí, né? Então, ontem eu esqueci de dar o aviso final. Então vou dar o aviso final no início, pra eu não esquecer hoje quando chegar no final de novo. O aviso é simples. Assinem o Guerrilla Way, vocês que estão de fora, seus cacetinhos, né? Lá tem as transcrições, né, das lives, de todas as lives, né, estão transcritas lá. E a gente pinça alguma lá. Eu estou explicando isso para quem não sabe. Quem sabe, sossega o faixa aí, que vai demorar 20 segundos só, né? Então, e tem uns exercícios que a gente pega das lives, que a gente propõe para que vocês executem, que vocês possam botar em prática aí, tá bom? E além disso, né, eu dou uma aula por mês, que custa R$49. Para quem tá no Guerrilla Way, cuja assinatura é R$29, não paga, né? Então a aula vai para você. Eu tô devendo a live de fevereiro, né? Eu tô devendo a aula de fevereiro, vocês sabem disso, né? Mas já tá saindo aí, já tem tema, né? O tema são as 12 camadas, introdução às 12 camadas. E a live de março, essa sim, né? Que vai ser só em março mesmo. Já estamos em março, né? Vai ser sobre como se tornar uma pessoa interessante. Mas só que o problema é esse. Vamos falar de outros assuntos aqui hoje, que é um assunto que eu vejo que paralisa muita gente, né? Muita gente tem essas ideias na cabeça, mas não é uma ideia que é verdadeira, não é uma coisa que aparece na prática, é uma ideia que aparece na cabeça de algumas pessoas, que é o seguinte: olha, pra eu fazer o bem, né? Pra eu fazer o bem, pra eu poder fazer o que eu preciso fazer, eu tenho que estar santo, eu tenho que estar perfeito, né? Eu tenho que estar bonzinho, senão eu não consigo nem ir lá e fazer. Isso é uma bobeira, né? Isso é uma bobeira sem fim. Essa é uma coisa. A outra coisa é a seguinte, né? Que algumas pessoas acham que só porque entraram em certos grupos, né? Elas já estão boas, só porque elas aderiram a certos grupos. Então, a pessoa entrou no PT, então agora ela acha que tá boa, né? A pessoa entrou no PSOL, agora ela acha que ela tá boa. A pessoa entrou na igreja católica, então agora ela acha que ela tá boa. A pessoa virou protestante, agora ela acha que ela tá boa. A pessoa entrou lá, né, na porra do clube de futebol, lá, então agora ela acha que ela tá boa. Isso é uma palhaçada, olha só. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Né? Desde que o mundo é mundo, são as pessoas em concreto que enobrecem as instituições. A instituição em si, ela não tem capacidade de enobrecer ninguém. Não tem capacidade de enobrecer ninguém. Então não venha você, né? Você acabou de entrar aí lá no Seixonoei, você acabou de entrar aí, né, no terreiro de Macumba. Então agora você acha que só porque você entrou, né, nesse negócio, você acha que você pode falar em nome desta instituição e sair por aí julgando todo mundo. Olha pra você em primeiro lugar, né? Olha pra você em primeiro lugar, né? Você se examine, pare de julgar os outros à luz, né, dos critérios abstratos daquela instituição, né? E veja você, se você tem mesmo condição de julgar alguém, olha, se examina, faça um exame da tua vida, vê o que você anda fazendo, vê se você anda fazendo bem mesmo, vê se você anda defendendo as coisas que você acredita ou se você anda se escorando atrás de pessoas, né? E para poder descer o porrete na cabeça dos outros. Então olha só, isso é muito feio. Isso é uma coisa muito feia, né? Isso é uma coisa muito feia. Aí tem que parar com essa mania. As pessoas têm que parar com essa mania de achar que só porque você entrou lá, né, na igreja, porque você entrou lá no partido, porque você entrou em algum lugar, você ficou boa. Não, você, olha só, presta atenção. A coisa não pega, não cola, entendeu? As virtudes do lugar, elas não colam em você, a menos que você se exercite, a menos que você de fato pratique, a menos que você de fato queira. Então, dito de outro modo, né, equivale a dizer o seguinte: é você que tem que enobrecer o lugar que você entra, né? Então se o sujeito vem e fala assim: então eu sou católico, e daí, foda-se. Então eu sou protestante, e daí, foda-se, né? Você tem que olhar pra pessoa e ver o que ela tá fazendo, né? Então muita gente vem falar dos palavrões aqui também que eu falo, eu não tô justificando não, né? Então foda-se, eu falo palavrão mesmo, tá bom? Eu não tenho a virtude de não falar palavrão, você não tem a virtude de não encher a porra do saco, você não tem a virtude de defender a tua fé, você não tem a virtude de ajudar os outros, você não tem a virtude de levantar a tua bunda na cadeira e ajudar a tua mãe, você não tem a virtude de ser pontual, você não tem a virtude de ser fiel, você não tem a virtude de ficar quieto aprendendo com quem pode te ensinar. Então só é uma questão de você olhar pra tua vida, entendeu? E parar de achar
né? Parar de achar, porque você faz parte de um certo grupinho, você faz parte do grupinho da igreja, do grupinho de oração, você, né, já adquiriu aquelas virtudes, aquelas qualidades morais daquele grupo. Isso é uma bobeira, isso é óbvio que não acontece, né? Aprende que isso aí só te faz mal, só te faz mal. Uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender na vida é não julgar os outros. Isso aí tá escrito, porra, não julguei, você tá entendendo? Porque quando você julga uma pessoa, você acabou, olha pra atenção, quando você julga alguém, você se colocou num lugar que não é teu. Quando você julga alguém, olha o que acontece contigo quando você julga alguém. Esse é o problema. Quando você está julgando uma pessoa que você não foi chamado a julgar, você não é pai dele, você não é o juiz de direito, né? Você não é o juiz, então você não tem a obrigação, não tem o dever de Estado de julgar, né? E mesmo o juiz que julga, presta atenção, ele não está julgando nesse sentido. O juiz, ele é um técnico, ele está olhando ali tecnicamente, né, os autos do processo, está olhando ali, né, a explanação, está olhando, né, o parecer do júri, ele vai lá e faz um juiz técnico, não um juiz, veja bem, não um juiz moral, nesse juízo que a gente está fazendo, você está entendendo? Todo instante. Quando você julga alguém, olha o que acontece contigo, você se coloca num lugar que não é teu, que é um lugar de superioridade, que não cabe a você. Imediatamente quando você se põe no lugar de superioridade, você se torna incapaz de melhorar. Por quê? Porque você acha que você está acima daquele sujeitinho que você está julgando. Isso é uma bobeira. Então olha só, em primeiro lugar, quando passar pela tua cabeça a ideia de julgar alguém, o que você faz? Né? Quando passar pela tua ideia, né, pela tua cabeça de julgar alguém, você assim, olha, eu podia estar fazendo a mesma coisa que ele, né? E eu não vou ficar discutindo, eu vou olhar para as coisas boas que o sujeito faz, pronto, acabou, você tá entendendo? Você não tem obrigação de julgar. É outra coisa que eu falei ontem, você também não tem obrigação de dar opinião, né? Ninguém quer saber a tua opinião ela não convém se você não se debruçou sobre aquele assunto, se você não estudou sobre aquele assunto, né? É como o professor Olavo de Carvalho fala, olha, vamos fazer, né, voto de pobreza em matéria de opinião. Pra que ficar dando, né? Pra que ficar dando opinião sobre tudo, sobre o que você não foi chamado? Então aquela menina ontem falou assim, eu acho, né, que fé e religião, a fé é muito superior à religião. Vai acontecer, olha, quantos segundos da tua vida você parou para meditar seriamente sobre esse assunto? Quantos livros você leu? Quantas pessoas você consultou? Né? Esse é um problema verdadeiro para você. Você sabe qual é o significado da palavra religião, você sabe qual é o significado da palavra fé, você sabe como uma coisa se articula com a outra, como uma coisa pode ser antagônica a outra, como uma coisa pode ser congruente a outra. Você tem ideia dessas coisas todas? Não, não tem. Então o que acontece contigo? Você não tem o horizonte de consciência, você tem uma consciência psicológica muito baixa. Não faça isso, olha só, examine-se, é o que eu estava falando no início da live, examine-se. Quando a gente se examina, uma das primeiras coisas que a gente descobre é que o nosso horizonte de consciência, nossa consciência psicológica é muito baixa. A gente não tem acesso às grandes discussões da humanidade, a gente não tem acesso às grandes discussões do tema, é a mesma coisa do palavrão. Olha só, tudo bem, você pode achar feio o palavrão, você pode achar o que for palavrão, tua mãe te ensinou a não falar palavrão, não tá nem querendo justificar o palavrão é feio mesmo, né, tá certo? Agora veja bem, né, na boca de uma pessoa que tem uma função pública, que tá falando pra massa, que não tá falando pra uma pessoa em concreto, você tem que entender claramente qual que é a função da linguagem. Olha, você sabe quais são os desvios da linguagem em relação à matéria, em relação à forma, em relação à causa, em relação ao fim? Você já estudou essa porra? Você tem ideia da discussão de Tomás de Aquino comentando Isidoro? Você sabe o que é isso? Você falou na questão 2.2 da Suma, né, acho que é a questão 153 lá desse assunto, você sabe, a parte, a primeira, a segunda, né, acho que é o artigo, acho que é a questão 153, você sabe do que eu tô falando? Você sabe do que eu tô falando? Então olha só, a tua opinião sobre esse assunto é muito superficial, é muito chã. Por que você não senta e escuta o outro? É só uma sugestão que eu tô te dando, isso pode ser muito útil para você. Quando a gente tem, né, esse fogo no rabo de ficar dando opinião para tudo, né, a tudo, o que a gente tá fazendo? Tá julgando todo mundo o tempo todo. Esse é um sinal muito claro de que a gente não para de julgar tudo o tempo todo, sem ter as qualidades para fazer os juízos. E pior, sem ser chamado para esses juízos. Né? Então, olha só, então, o que você acha do vídeo que o Bolsonaro postou no Twitter? Eu não acho nada, porque eu vou achar alguma coisa sobre aquilo, eu não fui chamado daquele negócio, não vi a porra do vídeo, eu não sei quem postou, eu não sei qual era a circunstância, eu sei lá, eu não vou ficar dando opinião sobre isso, você tá entendendo? Então tem um monte de coisa, o pessoal pergunta, o que você acha? Eu não acho nada, francamente não acho nada, né? A pessoa acha, me vê aqui, comentando, respondendo, acha que eu tenho opinião sobre tudo. Quem convive comigo sabe, olha, eu tenho opinião sobre meia dúzia de coisas, na verdade, eu não tenho opinião sobre quase nada, essa que é a verdade. Ou eu estudei, ou eu me debrucei sobre o assunto, ou eu entendi o assunto, ou eu convivi com pessoas que sabem o assunto, ou eu não, sei lá, eu fico quieto na minha, eu vou falar pra quê sobre aquilo. A minha esposa às vezes me pergunta, ela fica né, curiosa, você não vai falar nada sobre isso? Eu falei, não sei, eu não tenho a mínima ideia, né? Eu não estudei, não prestei atenção. Então olha só, você só tem direito a ter opinião, preste atenção, isso é verdade, tá? Você só tem direito a ter opinião. Então quem é você para dizer se eu tenho direito ou não? Olha só, presta atenção, né? Presta atenção, fica quieto aí, sossega o facho, se acalma, né? Acalme-se, né? Que você vai entender o que eu tô falando. Você só tem direito a ter opinião, preste atenção, não é melhor assim. Se você de fato se dedicou ao assunto, se de fato prestou atenção no assunto, você não prestou nunca atenção no assunto, você não leu uma porcaria de um artigo, uma porcaria do livro, não escutou a opinião de um sábio sobre determinado assunto, por que diabos você vai ter opinião sobre alguma coisa?
Você não foi chamado a tua opinião. Você não precisa. A tua opinião, ela não enobrece o mundo. A tua opinião, ela não enriquece o mundo. A tua opinião, ela joga no mundo o elemento de distração, de confusão, de bagunça. Então fica quieto, né? Fica quieto. Às vezes observar é a melhor coisa que você faz. Você observa, você incorpora aquilo, você, né? Você vai fazer o antagonismo daquela opinião com uma outra sem ficar julgando o cara que falou aquilo. Ora, por que não? Essa é uma posição muito mais saudável para a gente estar no mundo. A gente cresce intelectualmente, a gente cresce moralmente assim. Por quê? Porque a gente para de ter esse fogo no rabo de ficar julgando tudo, né? Um dos sinais de você ficar julgando tudo o tempo todo é essa sede de emitir opinião sobre todo e qualquer assunto. Examina aí no teu dia quantas vezes você não dá opinião mental ou você põe para fora coisas que você de fato nunca parou para prestar atenção. Nunca para prestar atenção. Né? Então não faça isso, né? Não faça isso. É um conselho, né, que eu estou te dando aqui. Acalme-se, você tem um ano aí para você pegar uma ou duas questões, para você se debruçar, prestar atenção, querer entender, que nem política, né? O pessoal fala de política torta direito, nunca leu um livro sobre política, não falou com ninguém, não sabe, não tem ideia das correntes históricas, não sabe quais são as intenções por trás, não tem ideia das análises da linguagem, não sabe para que serve, não sabe o que é um discurso retórico, não sabe o que é um discurso dialético, não sabe o que é um discurso analítico, não sabe o que é um discurso poético, tem ideia das coisas que eu estou falando e quer ter opinião sobre as coisas mais altas do comportamento humano. É claro que vai dar problema. Por que a gente não faz o seguinte? Olha só, o chamado é esse. Por que a gente não se instala no nosso lugar? Né? A gente tem um lugar específico. A gente, né, quando a gente quer peidar mais alto que a bunda, a gente em geral, né, se ferra. Né? A gente se instala no nosso lugar. Né? É um exercício de humildade mesmo. A gente se instala no nosso lugar e a gente omite opinião sobre aquelas coisas que a gente pode. O que a gente pode emitir opinião? Ora, se a gente está prestando atenção. Então, por exemplo, a gente pode ter opinião sobre o comportamento de um filho nosso, desde que a gente tenha de fato parado para prestar atenção naquela criatura. Ora, se você trabalha, né, de 7 da manhã às 8 da noite, vê teu filho de vez em quando no final de semana, porque no final de semana você tem festinha do primo, festinha do amigo, você vai deixar o moleque na creche, deixa o moleque na casa do avô, deixa o moleque no parquinho de diversão, você nem sobre o comportamento do teu filho você pode ter uma opinião, porque você não sabe qual é o comportamento daquela criatura, porque você não parou para prestar atenção nele um único minuto, no momento que ele estava agindo com qualidade. Esse é um problema, claro. Você chega em casa, né? Você chega em casa 8 da noite, o moleque já está quase dormindo, está cansado, está com fome, né? Tá todo cagado, tá tudo, né? Tá sujo, vai ter que dar banho nele, ele já está alterado. Você não vai ter uma ideia sobre a opinião do teu, você não vai poder ter uma opinião sobre o teu filho, né? Nem sobre isso a gente consegue ter opinião. Porra, a gente vai querer ter opinião sobre os elementos mais altos da religião, da fé, da moral, da política, da porra do comportamento humano, da psique. Isso é uma bobeira, né? Isso não vai funcionar. Da gente, a mãe não gosta da gente, porque a gente é soberbo pra cacete, a gente não tem humildade. Vamos aproveitar esses 40 dias aí de mais recolhimento, né? Pra gente poder fazer esse exame. É um exame fantástico, uma revisão de vida. Porra, esse tema da opinião, a torta é a direito, você achar que você tem que ser bom pra poder agir, né? É uma bobeira, isso é uma falta de humildade sem fim, né? Vamos fazer cada um sem áudio, sem som? Então já era. Então beleza, pessoal. Tchau, fique com Deus, um abraço e até mais. Ouve aí que é importante esse negócio, tá? Só para concluir a live de hoje, que cortou no meio do caminho porque o som tava abafado. Só queria concluir com uma ideia aqui, que é o seguinte, olha só. A polidez da fala, a polidez da linguagem, ela tem sido usada como instrumento de controle social profundo, né? Então as pessoas, elas às vezes te acusam, né, de morte quase, as pessoas estão ali querendo só o teu mal e você é obrigado a falar com essas pessoas de modo super polido. É claro que isso não vai dar certo, né? A linguagem, ela é um dos elementos da força humana. Você não sabe dominar os elementos da força humana, né? E eu sempre falo, fique forte, né? Fique forte mesmo, fisicamente. Mas a fala, o elemento da linguagem é um outro fator de força. Se você não sabe dominar, se você não tem a capacidade de fazer uma complacência, né? De aumentar ou diminuir conforme a circunstância peça, você perde uma força monstruosa. Você é obrigado muitas vezes a olhar para um filho da puta desse que está querendo ferrar com a cabeça do teu filho, está querendo destruir a alma do teu filho, está querendo, né, só
a ideia errada na cabeça do teu filho, você tem que pedir com toda a educaçãozinha do mundo pra ele, por favor, professorzinho de história, não faça isso, né? É uma criancinha, não, você tem que mandar um cara dessa puta que pariu, a merda, né? Pra quê? Pro cara entender que esse é a primeira coisa que você tá usando, essa é a primeira força que você tá usando, que se ele não se emendar, você vai realmente entrar vai dar o teu jeito, você tá entendendo? Você vai fazer ação judicial, você vai enfiar a porrada nele, é assim que funciona a vida, né? Agora, quando você não consegue nem manipular a entrada da força humana, que é a linguagem. Veja, a linguagem, a pessoa fala, a linguagem ofende. É isso, um monte de fraquinho, um monte de gente fraquinha, né? O que ofende, mesmo, o que machuca mesmo, é uma porrada na cara, é perder os dentes, né? É que nem aquele pessoal que fala assim, quando fala estupro é igual a ser estuprada. Coisa absurda, né? Eu já atendi algumas dezenas de mulheres que de fato foram estupradas. Fale isso pra uma mulher que foi de fato estuprada, né? Que falar estupro, né? Que a violência verbal, ela é igual à violência física, mas é claro que ela não é igual, né? Então esse é um elemento central de tudo que a gente está falando aqui. Você não consegue manipular nem esse início da força, você tá de 4 mesmo, você é um fracotinho, você não vai conseguir fazer nada nessa vida. Então é claro que o palavrão aqui é um elemento pedagógico que você tem que entender, porra. Eu não tô falando que você tem que sair por aí falando palavrão não, mas você tem que aprender a modular a linguagem, a não se escandalizar com tudo e mais, né? Mais, para além, não é só não se escandalizar com tudo não, mas você aprender que esse é um recurso que talvez você precise usar alguma vez na sua vida. Agora é claro, né? A gente vive num mundo, né? Num país onde tá todo... Então é claro, né? Num país onde tá muita gente presa na 4ª camada, ainda assista lá no IGTV, tem uma live lá que eu falo sobre a 4ª camada, depois tem um aulão sobre como sair da 4ª camada, né? Em um dia que você vai, mesmo que você não saia da 4ª camada, você vai aprender o que é a tal da 4ª camada, você não sabe do que se trata. Mas um dos elementos, né, fundamentais para você perder esse referencial interior, né, como sendo o grande referencial do mundo, ou seja, esse desejo, essa necessidade de receber afeto a todo instante, esse desejo, essa necessidade de ser validado a todo instante, parecer bonzinho para que os outros digam que você é bonzinho a todo instante. Um dos recursos que a gente precisa aprender a manipular é o recurso da força, é você saber usar a força, né? E é claro, muitas vezes a gente não vai ter onde usar a força física, graças a Deus, né? Mas a força verbal, a força da linguagem, a força do olhar, se a gente precisa aprender a manipular, se a gente vai ficar para sempre feito uns coitadinhos, feito uns cordeirinhos. E aí que tá o ponto que eu tava falando no início aqui, né, dessa série. Esse elemento, né, de polidez, ele é usado como recurso de domínio social, né? Se você não pode mandar alguém a merda, a puta que pariu, né? O que você está dizendo? Você está dizendo o seguinte, olha, muita gente a maior parte das pessoas eu não vou dar um murro na cara, eu não vou dar um soco na cara, muitas pessoas eu não vou poder processar, porque a questão não é processar, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que mandar a puta que o pariu a pessoa e pronto, resolvi o assunto. Mas eu não posso fazer isso, eu não posso nem mandar, né um sujeito, um canalha, um cretino, a puta que o pariu, né? Então eu não posso fazer nada, porque eu também não vou dar um murro na cara, não vou dar uma paulada na cabeça dele, é óbvio, né? Não vou fazer nada disso, não vou fazer uma agressão. Então, eu não posso fazer nada, eu fico inerme. E o cara tá lá, né, tá te sacaneando, o cara tá lá te perturbando, o cara tá minando a tua paciência, tá minando a tua fé, o cara tá deturpando a cabeça do teu filho, o cara tá deturpando a cabeça do teu marido, né, o cara tá... E você não pode fazer nada, por quê? Porque é feio falar palavrão, eu não posso falar palavrão, né? Você não pode falar nem palavrão na cabeça, porque se você falar palavrão na cabeça, né, só na sua cabecinha, né, você se tornar a pessoa mais odiosa do mundo, né, porque pessoas boas não falam palavrão. Ah, vai pra puta que te pariu, né? Então vamos aprender a dar o senso de proporção nas coisas. Isso faz falta mesmo na nossa alma, no nosso espírito. Eu não tô dizendo que é pra você virar um desbocado, um boca suja, isso é feio, né? No dia a dia, a gente não é pra usar palavrão, mas é claro, você acha que eu fico falando com meus filhos com palavrão? Você acha que eu falo palavrão com a minha esposa? Você acha que eu falo, né, palavrão com meus pacientes? Eu só falo palavrão com meus pacientes quando é o caso, quando eu vejo que esse é um elemento de fraqueza deles, quando eles estão usando um elemento de hipocrisia, ou então quando eles estão fazendo uma paródia, ou quando a gente vai fazer uma paródia diabólica. O que é a paródia diabólica nesse caso que eu falei ontem, né? Quer dizer, o cara fingindo, né, assim, uma pureza viril, né? Isso é uma paródia diabólica. O que é o seguinte? O cara é um filho da mãe, né, que não respeita ninguém, né? É uma chata de galocha que fica apurreando o juízo do marido o tempo todo. É uma hipócritazinha que fica julgando todo mundo na igreja, fica julgando todo mundo na comunidade, mas não fala palavrão. Então ela acha que é santinha porque não fala palavrão. Ela acha que é melhor do que todo mundo que não fala palavrão. No primeiro merda que sai da boca dessa pessoa, no primeiro puta que o pariu que sai da boca dessa pessoa, você começa a curar a pessoa. Por quê? É como se fosse um furúnculo, né, que tá cheio de pus por dentro. Quando a pessoa fala um merda, um puta que o pariu, o carnegão sai, e depois vem todo aquele abscesso, sai junto também. Quer dizer, muitas vezes uma pessoa dessa,
uma hipócrita dessas, né? Uma pessoazinha dessas baixa que fica julgando todo mundo por dentro, mas se acha purinha e santinha. O primeiro palavrão que essa pessoa fala, o que acontece com ela? Ela toma consciência de que ela é uma filha da puta do tamanho do mundo, só que ela não conseguia declarar isso. Por quê? Porque ela abafou esse jeito de se manifestar, esse jeito de se expressar, entendeu? Tem gente que só consegue entender a natureza dos próprios atos quando começa a falar palavrão. Por quê? Porque o único jeito que a gente vai poder se referir a algumas pessoas é o seguinte: ó, você é um filho da puta. Enquanto a gente não consegue botar isso pra fora, você não se entendeu ainda. Por quê? Porque você é um filho da puta, você tá entendendo? Quando você fala palavrão, quando você começa a falar o palavrão, eu tô dizendo, mais uma vez, eu tô falando pra você ficar uma boca suja, mas esse horizonte de consciência, como a gente fala, ele tem que voltar pra tua cabeça, né? Você não tem que repudiar mortalmente o palavrão como se fosse a coisa mais odiosa do mundo. Não, quando você tem esse recurso na linguagem, você consegue falar melhor sobre você. Você consegue falar que você é um merda, que você é um bosta, que você é um filho da puta, né? Que você é um cretino. E aí o que acontece? Você começa até a melhorar, você começa até a ficar mais dócil, você começa até a ficar mais bom, você começa até a ficar até mais educado. Olha coisa boa, você começa até a ajudar mais os outros. Por quê? Porque você conseguiu definir um elemento importante da tua personalidade, que é esse elemento de filha da putice, você tá entendendo? Aí, mas a Bíblia não deixa falar palavrão. Ah, meu Deus do céu, cara, vocês confundem a porra toda, né? Então é isso que a gente tá falando, é isso que eu tô falando aqui. É isso que eu tô falando aqui. Quando você não domina a linguagem, você não domina os recursos, os elementos expressivos da linguagem, você não consegue entender a camada de significado, você perde uma força humana. Você perde uma força expressiva humana, você perde uma força descritiva da linguagem humana, e você se enfraquece imediatamente. Você se enfraquece, você perde a capacidade de se entender, você perde a capacidade de julgar os seus próprios atos. Logo, você está aprisionado e não vai melhorar.